Vamos lá, então, gente. Eu vou lá para a página 73, por favor. Vamos todos comigo. Eu vou descer aqui um pouquinho. Prestem bastante atenção que essa parte aqui vai ser da apostila vai ser da avaliação do segundo bimestre, tá? Vocês sabem que a nossa apostila, ela é uma apostila por semestre. Aqui, ó. Cheguei lá, tá? Vamos todos juntos, por favor. A democracia na Idade Moderna. Gente, quando a gente fala assim de Idade Moderna, eu vou falar principalmente sobre a era dos reis absolutistas, né? Então, o que acontece? Você acha, Giovana, que num período de absolutismo existia democracia? Não? Ó, num período de governos absolutistas, como vocês já estudaram lá a Revolução Francesa, você acha que existia democracia? Eu acho que não. Alguém mais acha, gente? Alguém mais quer responder? O que acontece? Vamos lá, então. Nesse período da consolidação dos Estados Nacionais, que foram assim, que aconteceu, né, gente, na Idade Moderna, um marco, presta atenção, do período da Idade Moderna, gente, foi a Revolução Francesa. Vocês já estudaram sobre isso, tenho certeza, com a Maiara. Então, o que acontece? Nesse período aí, aconteceram, assim, várias unificações de muitos reinos. E com essas unificações, automaticamente, gente, o governo foi se tornando centralizado. Então, nós tínhamos poderes centralizadores, né, na era absolutista. Só que surgiu uma classe aí. Qual classe que surgiu, gente? Surgiu ainda na Idade Média, mas era uma classe que podia ter dinheiro, mas não tinha prestígio social. Vamos ver se alguém sabe. Fala aí para mim no chat, quem quiser ligar o microfone. Qual que era essa classe que podia ter dinheiro, mas não tinha prestígio político, social? Quem sabe? Burgueses. Os burgueses, isso mesmo. O que acontecia, gente? Vamos lembrar, vamos voltar lá para a gente poder lembrar. Lá na Idade Média, vocês sabem, principalmente no período da Alta Idade Média, existiam os feudos. E dentro desses feudos, existiam os senhores feudais e os servos, né? Então, os senhores feudais administravam tudo ali. Com o passar do tempo, no período da Baixa Idade Média, um período assim de relativa paz. Presta atenção que isso aí não está na apostila, não é só para a gente voltar para que vocês compreendam. Então, um período de relativa paz, os muros dos feudos, né, gente, não mais cercavam a vida das pessoas. Muitas pessoas foram para cidades, né? Então, as cidades foram renascendo, o comércio foi renascendo. Então, o que acontecia? A burguesia foi um grupo que, para o rei, que agora estava em ascensão novamente, porque antes, como existia vários feudos, quem controlava um feudo era o senhor feudal. Mas com o fim de muitas guerras, né? O que aconteceu? Com o ressurgimento dessas cidades, o rei passou a ser uma figura importante novamente. Então, como que o rei e a burguesia eles acabaram se beneficiando? Está aqui no segundo parágrafo. Ó, quem quiser marcar, pode marcar, por favor. A burguesia na Idade Moderna era um grupo que às vezes tinha dinheiro, mas não tinha prestígio social. Então, eles como que como que o rei se beneficiava com a burguesia? A burguesia, gente, pagava muitos impostos para o rei. Então, às vezes, por exemplo, um burguês tinha que passar de um território para o outro, então ele tinha que pagar imposto para poder passar. Outra coisa, deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Tem uma pergunta que não apareceu para mim, não. Ô, gente, minha internet parece que caiu, foi isso mesmo? Parece que caiu. Foi isso, gente. Caiu, né? Então tá, deixa eu continuar aqui. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Agora?
Então tá, vou compartilhar aqui novamente, tá? Essa internet, só Jesus na causa. Continuando aqui, gente. Então, estão me escutando? Tá me escutando, gente? Dá um ok aí. Estão me escutando? Estão me escutando, gente? Ah, tá. Então tá bom. Beleza. Continuando aqui, então. Então, qual que era a importância do burguês para um Estado moderno? Um Estado, a gente pode chamar de Estado moderno. Era o quê? Que os burgueses pagavam dinheiro e impostos. E esses impostos eram passados para o rei e beneficiava, então, a formação de um exército, beneficiava o pagamento dos funcionários do rei, que eram geralmente os nobres. Como que os burgueses se beneficiavam com isso aí, com essa formação dos estados nacionais? E passou a existir uma moeda, padronização da moeda, padronização de medida, unificação de leis em um mesmo país. Isso tudo vocês já estudaram em história. Só que uma coisa interessante que nosso material trouxe, marcaram aqui, gente, segundo parágrafo. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é o seguinte, que os burgueses eles não tinham participação dentro da política dos estados nacionais, mas, contudo, ele tinha um certo poder político regional. Então, por exemplo, em determinada região que o burguês vivia, vamos dizer assim, ele tinha um certo poder político, mas era bem pequenininho com relação aos nobres, com relação aos reis. Continuando aqui, deu para compreender, gente, essa parte? Fala aí para mim. Ô, Matheus, deixa eu te falar. Sai e entra. Deixa eu colocar aqui. O restante dos alunos estão me escutando? Tá, gente? Aí a Alice falou que sim. Ô, Gustavo, então... Gustavo, não, desculpa. Matheus, sai e entra, porque senão você não vai conseguir ouvir, tá? Então, minha gente, o que eu vou falar com vocês? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre algumas ideias que alguns filósofos trouxeram nessa época, ideias democráticas, mas que não aconteceram. Foi igual Marcílio de Pádua lá na Idade Média. Ele tinha ideias de democracia, mas não vigoraram. Então, a gente vai ver aqui que muitas ideias do John Locke, foram ideias bacanas, interessantes, mas elas não se efetivaram. Então, vamos lá na página, quem está com a apostila aí? Lá na página 74. Vamos lá. John Locke, gente, ele falava muito, essa corrente, né, desses filósofos, eles falavam muito sobre a questão dos direitos naturais. Olha que interessante. Eles falavam que todo ser humano devia ter direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, tá? E direito de ter uma propriedade. Eles falavam sobre isso. Só que a gente vai falar aqui, gente, de uma época em que imperava, né, o que acontecia era um poder absolutista, ok? Então, vamos entender aqui, então, o que o Locke queria falar. Ele falava, quem quiser marcar esse segundo parágrafo aqui, marque, por favor, também, tá? Aqui, ó, no 3.1, o segundo parágrafo. Locke falava que nós tínhamos duas coisas que eram muito importantes, tá? E que pertencia a você, Letícia, a você, Larissa, a você, Matheus. Você, segundo Locke, você possui, na verdade, duas coisas. Uma que no caso,
o seu corpo, tá? Então, você possui o seu corpo. E outra coisa que você possui também, Letícia, por exemplo, é o que você pode, que você é capaz de produzir com o seu corpo. Por exemplo, você pode, com a sua força, plantar, você pode colher, você pode construir, você pode, por exemplo, fazer um artesanato, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu corpo, ele é meu. O que eu posso produzir com o meu corpo? Eu posso dar aula, por exemplo, né? Então, o John Locke fala muito sobre isso. E outra coisa também, gente, que ele fala, tá até aqui nessa partezinha aqui, ó, vê, ó. Ele fala, Letícia, leia para nós, por favor, esse segundo parágrafo, fazendo favor. Esse aqui, ó, que eu pedi para marcar. A teoria de Locke está concentrada na ideia de propriedade privada, isto é, de que determinado bem, como uma máquina ou terra em que se planta, pertence a uma única pessoa e não a todos. Para Locke, todos os seres humanos naturalmente já teriam posse. Em primeiro lugar, a posse de seu próprio corpo. Em segundo lugar, de tudo que fosse capaz de produzir com ele. Os frutos de uma plantação cultivada por um agricultor, os vasos produzidos por um artesão, etc. Ou seja, ainda que alguém não possuísse nenhum bem material, teria como posse seu corpo e seu próprio trabalho. Dessa ideia de posse dos frutos do trabalho, nasce a propriedade privada. Se uma pessoa usar seu trabalho para plantar em determinada área, ela naturalmente teria o direito à propriedade exclusiva daquele terreno. Obrigada, Letícia. Ô, gente, o que acontece? Segundo Locke, vamos pensar que a gente vivesse, vamos pensar que nós fôssemos aqueles homens primitivos da pré-história. Segundo ele, se não existisse o contrato social que a gente vai ver daqui a pouco, se você, por exemplo, Letícia, você ocupasse uma terra e você usufruísse daquela terra, plantasse, aquela terra, num estado natural, ela seria sua. Tá dando para compreender, gente? Então, por exemplo, vamos pensar que nós vivêssemos lá na pré-história, em que não existissem leis, tá? Então, seria basicamente assim: se você, a partir do seu corpo, você ocupou aquela terra e você produziu algo naquela terra, aquela terra seria sua. Só que aí que vem a ideia dos contratualistas, né? Nós vamos falar aí da ideia do contrato social. A gente já estudou um pouquinho sobre isso. O que fala? Nós temos dois filósofos que falam sobre essas ideias do contratualismo, né? Que seria o Thomas Hobbes e o Jean-Jacques Rousseau. Eles falam essa ideia de contratualismo, gente, presta muita atenção nisso aqui. Seria vamos dizer assim, uma aliança entre os próprios seres humanos para a sobrevivência. Então, vamos pensar. Eles falam, esses filósofos, né, da era lá alguns deles do iluminismo, eles falam que eu abriria, olha que interessante, eu abriria mão da minha liberdade de fazer o que eu quiser para que, por exemplo, o governo me proteja. Então, o que seria o contrato social? Seria uma aliança entre, vamos dizer, os cidadãos e o governo. Vamos entender assim. Então, por exemplo, eu posso, gente, construir minha casa em qualquer lugar? Posso. Eu posso entrar na casa de qualquer pessoa que eu quiser, assim, a reveria? Não posso. Por quê? Existe, gente, uma ideia de contrato social. Ou seja, eu tenho o meu apartamento onde eu moro e tenho documento, e quem me protege disso tudo aí para que outras pessoas não invadam a minha propriedade, porque o governo me protege. Não fala governo, não, o Estado me protege. Tá dando para entender esse pedacinho, gente? Vê se vocês compreenderam. Quem tem dúvida aí, fala aí para mim, por favor. Vamos ver aqui. Entendeu? Ô, gente, qualquer dúvida, vocês falem aí comigo, por favor, tá? Então, a ideia, repetindo, porque esse aqui pode ser que eu vá cobrar na nossa próxima avaliação, né? Vamos lá, então. Então,
o que esses filósofos falam? Eles falam o seguinte, que nós estamos inseridos numa sociedade, né? Que existe o contrato social. Ou seja, eu não faço o que eu quero de qualquer maneira. Por quê? Porque eu tenho um vínculo com o Estado, que seria basicamente o governo. Então, eu obedeço às ordens do governo e assim o governo promove as coisas para mim. Então, por exemplo, eu obedeço a lei do meu, vamos falar uma lei estadual, por exemplo, de uma rodovia de não poder ultrapassar 100 quilômetros. Então, eu tenho que obedecer. Mas qual que é a função do governo? Me promover uma rodovia sem buraco. Entendeu? Então, é um acordo, é um contrato. Ok, galerinha? Então, por que isso é importante? Porque se não existisse essa ideia de contrato, ó, Débora, por exemplo, Débora, você falou um dia que vocês plantam café, seria isso? Ou eu tô ficando doida? Não, né, Débora? Eu acho que eu viajei, né? Não. Vamos supor, então, tá, Débora? Que os pais da Débora tenham fazendas de café. Se não fosse o Estado para garantir a posse daquela fazenda de café para a família da Débora, se a gente vivesse num estado natural, ou seja, todo mundo ia poder invadir a propriedade da família da Débora. Então, por isso que eles falam da ideia de contrato social. Ou seja, eu obedeço às regras do Estado e o Estado promove proteção, saúde e proteção à minha propriedade. Ok, minha gente? Espero. Não tem problema não, Matheus, sem perigo. Então, continuando aqui. Deixa eu ver aqui onde vocês podem marcar para mim. Marca esse parágrafo aqui, gente, fazendo favor. Esse parágrafo aqui, ó, da página 74. Com o objetivo, marca ele aí para mim, por favor. Só que isso tudo, galerinha, isso aqui, assim, muitas coisas que o Locke vai falar aqui são ideias, tá? Não necessariamente aconteciam de fato. Por quê? Olha esse último parágrafo, ele é muito interessante. Essas ideias do Locke eram bacanas? Sim. Essa ideia do contrato social era bacana? Sim. Só que não acontecia de fato lá na Idade Moderna, na época do absolutismo. Por quê? Vamos entender aqui. Segundo, né, gente, o que acontecia nessa época, as propriedades, elas eram passadas de forma de hereditariedade. Então, por exemplo, Larissa, vamos supor, os pais dela têm muita terra. Aí amanhã ou depois essa terra vai passar para ela. Só que o que o Locke criticava aqui é que não eram só terras que eram transferidas de forma de hereditariedade, né, como uma herança. Mas ele falava que nesses governos absolutistas, sabe o que era repassado como herança também? Os súditos. Então, por exemplo, se eu fosse rainha, então, quando, por exemplo, o meu pai falecesse, o trono passava para mim, vamos supor, né, que alguns reinos podiam ter mulheres. Então, o que acontecia? Não passava só a herança do reino para mim, mas os súditos, que eram pessoas, também passavam para mim, como se fosse uma propriedade. E Locke não concordava com isso. Ele dizia que pessoas, né, não poderiam ser uma herança. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Açúcar, ô Matheus? Açúcar, você tá falando você tá falando o escravo era uma propriedade ou a própria açúcar mesmo? Eu não entendi o que você quis dizer. Deixa eu ver. Sim, mas vamos supor. Sim. Por exemplo, as sacas de café é algo, né, de quem produziu, seria uma espécie de uma propriedade, algo da pessoa.
né? E os negros também que trabalhavam nas fazendas de cana-de-açúcar, mesmo sendo pessoas, seres humanos, também eram propriedades. Galerinha, continuando aqui então, vocês podem marcar aqui para mim, quer ver? Pode marcar esse parágrafo aqui também, que ele é importante. Tudo aqui é importante, né? Então, continuando aqui. Então, o poder político era transferido no absolutismo, né? O poder político, então, era transferido de pai para filho. Os súditos também eram transferidos, além das riquezas do reino. Deixa eu ver o que mais. Então, gente, ele discordava que pessoas pudessem ser propriedades privadas, tá? Como, no caso, os súditos. Não esqueçam disso aqui não, que isso aqui é muito importante. Ele falava que até que a terra passar para uma outra pessoa, tudo bem, né? Mas os súditos que eram, né, gente, os súditos do rei, ele não concordava. Continuando aqui, a gente está faltando 10 minutos, mas vai dar tempo da gente terminar aqui, tá? Sem problemas. Uma coisa que é muito interessante, que fala aqui nessa página 75, que o John Locke, ele fala que o Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando assim, o governo, no caso, tá? Ele tinha que garantir para as pessoas a ideia de transferência livre, o que seja. Ele tinha que garantir a possibilidade de comercialização. Ou seja, de eu poder trocar, por exemplo, a minha casa com a casa da Letícia. Eu poder também, uma coisa, gente, eu ter a minha propriedade. Então, o Estado, segundo ele, tinha que garantir que ninguém fosse invadir a minha terra. Ele tinha que garantir a segurança de que eu tivesse a minha terra e que ninguém me tomasse. Isso é muito importante. E se você for ver, todas essas ideias aqui que a gente está falando são ideias do iluminismo, que vocês já estudaram lá na Revolução Francesa, né? Agora, a gente vai ver que nem tudo era um mar de rosas, né, gente? Nem todas essas ideias democráticas do Locke, ela ia abranger todo mundo. Mas continuando aqui, antes de falar um pouquinho sobre isso, ô Eduardo, você pode ler esse parágrafo aqui para nós, fazendo favor? Eduardo. Abram as câmeras aí. Esse aqui, ó, da página, abaixo da imagem aí, na página 75. Tá. Uhum. Para Locke, o poder político é uma forma de confiança. Os cidadãos confiam que o governo pode lhes garantir a posse sobre seus próprios bens. Se os governantes forem incapazes de cumprir essa função, os governados têm o direito de retirar essa confiança e dá-la a outra pessoa. Essa confiança seria dada mediante o voto em representantes eleitos para ocupar o cargo das instituições do Estado. As assembleias populares locais seriam substituídas por um órgão nacional, o parlamento, que seria responsável pelo poder legislativo. Os representantes eleitos para o parlamento seriam responsáveis por criar leis que garantissem a liberdade de expressão e a livre iniciativa econômica. Dessa forma, haveria então um alinhamento entre os interesses liberais e democráticos. Obrigada, Eduardo. Gente, o que acontece então? Essa filosofia do Locke, ela não aconteceu na maioria dos reinos. Se a gente for observar, um dos reinos, né, que existia essa ideia de parlamento, ou seja, do poder legislativo, era o inglês, né? Na Inglaterra, que tinha o rei e o parlamento. Mas nos outros, a gente via que os reis, eles governavam com poderes absolutos. Vocês tiveram a experiência aí de estudar a Revolução Francesa, né? Vocês viram como que o rei ele tinha o poder centralizado. Então, segundo o John Locke, ele fala que as pessoas, os cidadãos, né, eles deveriam ter a possibilidade de retirar
os governantes se eles fossem incapazes de cumprir a sua função, né? Então ele fala já de um ideal de democracia. Só que não tinha isso naquela época, gente, porque o rei, ele mandava e desmandava, era um poder centralizador e um poder absoluto. Ele que ditava as regras, a não ser, como eu disse para vocês, na Inglaterra, que existia parlamento, né? Existiam as pessoas que freavam o poder do rei. Continuando aqui, a gente vai ver que essas ideias estão bacanas por enquanto, né? Mas a gente vai observar que para Locke nem todo mundo podia participar da política. Alguém imagina por quê? Quem imagina aí por que nem todo mundo, segundo a filosofia dele, por que nem todo mundo podia participar? Por que a democracia pregada por Locke ela ainda era uma democracia excludente? Alguém imagina? Participa aí comigo, gente. Ninguém imagina, não? Fala aí para mim. Vamos ver aqui quem falou. Sim, Matheus, mas vamos dizer assim, por que nem todos os cidadãos, a gente está falando lá da era absolutista, tá? E de uma possível democracia, que a gente sabia que não existia democracia de fato, né? Por que nem todo mundo, de fato, podia participar da política? Ou seja, vamos dizer, podia ser até um deputado. Alguém sabe? Fala aí pra mim, gente. Participe aí comigo. Ninguém sabe, não? Vamos ver aqui. Arrasou, Eduardo. Eduardo, quando voltar às aulas, você vai ganhar um chocolate, tá? Então, gente, por quê? Porque o Locke falava o seguinte, só poderia participar da política, tá? Quem tivesse propriedade privada. E nem todo mundo tinha propriedade privada. Que se a gente for considerar que as pessoas, nem todo mundo tem propriedade privada, e que algumas pessoas dependem de quem tem propriedade para trabalhar, então não era todo mundo que ia participar da política. Inclusive, tá aqui, ó, pode até marcar esse parágrafo aqui, ó. Desculpa, esse aqui, ó, na página 75. No entanto, embora o liberalismo de Locke pregue uma igualdade entre todos os seres humanos, eles não seriam considerados iguais às decisões políticas. Para Locke, apenas os donos de propriedade privada poderiam participar das decisões políticas, uma vez que são eles que precisam ter suas posses protegidas. Continuando aqui, mas o que acontece? Então, era uma democracia excludente, porque só quem tivesse propriedade privada é que poderia ter acesso a participar da política. Então, nessa partezinha fala, ó, gente, eu vou agilizar aqui que tá faltando 3 minutinhos, tá? Então, nessa partezinha fala aqui, ó, que nem todo mundo possuía terra, né? Então, grande parte da população estaria excluída do processo democrático. Então, é uma democracia que exclui. Mas ele trouxe uma ideia que está aqui no último parágrafo, muito interessante. A gente sabe que lá em Atenas, a democracia era participativa, ou seja, quem era chamado de cidadão ia lá para a Ágora e participava da política. Já Locke, ele pregou a democracia representativa, que é a que existe hoje, minha gente. Por quê? Ele fala que as pessoas deveriam escolher, a partir dos representantes, pessoas para que estivesse lá falando pelos cidadãos. Então, para a gente ir encerrando aqui, vou pedir para nós... Ô, Matheus, leia esse último parágrafo aqui para a gente encerrar. O liberalismo de Locke aparece como resposta ao questionamento sobre como uma grande população poderia participar dos processos políticos. Em vez da participação direta nas decisões, como na democracia ateniense, a proposta de Locke sugere uma democracia representativa, na qual o poder é dado a figuras eleitas pelo povo para representá-lo, e essas devem honrar a confiança de seus eleitores, defendendo seus interesses no parlamento.
No entanto, tal como em Atenas, a democracia representativa de Locke se mantém elitista, uma vez que uma pequena parcela da população cumpre os critérios para se considerar cidadã. Ok, obrigada, Matheus. Gente, a aula está encerrando. Deixa eu só falar com vocês. Eu preciso de uma opinião de vocês. Não sei se vai dar tempo de responder aqui agora. Antes de falar aqui, rapidão, qualquer coisa, vocês voltam no link, que nem é aula que eu vou dar mais, não. É só uma opinião que eu quero. Vocês vão fazer o exercício 8 e 9 para mim, tá? E depois eu mando a correção. Todo mundo tá aí comigo? Presta atenção na minha fala. Eu fiz, se encerrar, volto só para vocês me darem um feedback aqui, por favor. Eu fiz a revisão de uma forma oral, né? Vocês marcando, foi melhor assim ou é melhor uma atividade e corrigir a atividade? Fala aí para mim que está encerrando. O que vocês preferem? Eu prefiro assim, Nayane. Desse jeito tá bom. Tem mais? Fala aí rapidão, amor, senão vai acabar a aula. Do jeito que... Ah, tá. É porque, gente, as minhas aulas... Tem 10 anos que eu dou aula, eu sempre faço a revisão oral. Eu acho muito